Boa noite, eu que agradeço. O convite é sempre muito bom falar de fisiologia, coisas que são relacionadas com o corpo humano, né? Então vamos aqui começar. O tema da aula são as respostas cardiovasculares ao exercício físico. Óbvio que, dependendo da ótica que a gente veja esse tema, pode ser um tema bem amplo, incluindo, por exemplo, respostas crônicas, como uma hipertrofia, remodelamento cardíaco, né? Ou respostas mais agudas, que é o que eu vou focar aqui. Aguda entre 2, 3 meses, assim, em relação ao exercício físico, né? Durante o exercício, óbvio, as adaptações e as adaptações pós-exercício também. Como a gente vai ver, o exercício físico, por exemplo, ele tem um efeito aparentemente paradoxal. Durante o exercício propriamente dito, a pressão arterial se eleva e depois você tem um efeito levemente hipotensor, que pode ser potencializado ao longo da cronicidade, né? Ou seja, se eu tenho um hábito regular de me exercitar, minha pressão vai tender a baixar. É como se fosse, digamos assim, de maneira didática, o sistema cardiovascular vai melhorar a sua eficiência em redistribuir o sangue, em perfundir os tecidos, e para isso ele aprende, digamos assim, a trabalhar em níveis pressóricos menores. Seria mais ou menos isso o fundamento por trás. Então, eu já escutei muito algumas pessoas falarem: olha, eu não pratico, eu sou hipertenso, eu não pratico exercício porque durante o exercício a pressão vai aumentar e eu posso ter um pico hipertensivo e morrer. Assim, não é que esteja totalmente errado, mas também não está certo. Você tem que analisar o contexto geral. Beleza, você tem hipertensão, mas você tem algum aneurisma, alguma fragilidade vascular? Você tem algum problema isquêmico? Ou é só hipertensão per si? Então, as consequências do exercício, elas variarão de acordo com o perfil clínico da pessoa. Um paciente cardiopata com uma doença arterial coronariana, devido a uma placa de gordura numa coronária, por exemplo, tem um perfil de exercício específico para ela, entendeu? Não vou falar de exercício específico porque não sou profissional de educação física. Eu vou falar mais ou menos como o corpo responde, mas quais são os exercícios e tal, isso aí é competência de um profissional de educação física. E nem cabe a mim e nem eu sei também, né? Para ser bem sincero. Então vamos falar aí em relação ao corpo humano, como o corpo humano responde a isso. Primeiro coisa, né, falar rapidamente sobre o coração. Como vocês sabem, o coração é uma estrutura tetracavitária, é composto na verdade por duas bombas, e eu não falo nem duas tipo átrio e ventrículo, não, eu falo uma bomba esquerda e uma bomba direita. Para fins didáticos, vamos imaginar que o átrio e o ventrículo funcionem mais ou menos como uma entidade única, sendo que o átrio é mais uma bomba de escorva, ou seja, ele dá um enchimento adicional aí do ventrículo. O ventrículo sozinho ele já se enche muito, e o átrio contribui com cerca de 10 a 20% do enchimento ventricular. Isso também no repouso. Agora, quando a gente está correndo, por exemplo, e ao coração é demandado um débito cardíaco maior, aí você sim tem uma importância maior do átrio, contribuindo até com 50% ou às vezes 60% do enchimento ventricular. Mas isso também a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas no geral são duas bombas trabalhando, um para o lado esquerdo, bombeando para a circulação sistêmica, e outra para o lado direito, bombeando para o leito pulmonar. O leito pulmonar vai oxigenar esse sangue, que depois vai chegar no leito esquerdo e vai ser redistribuído para todos os órgãos e perfundi-los para alimentá-los, sobretudo de oxigênio e glicose, para eu oxidar e produzir a energia. Mas óbvio que você tem outros componentes, tanto de micronutrientes quanto de macronutrientes. Proteínas e aminoácidos são extremamente importantes também, não só glicose e gordura, como micronutrientes, como vitaminas, sem dúvida, e minerais, né? Zinco, cobre, cobre nem tanto, né? Mas zinco, magnésio, são minerais extremamente importantes aí. Iodo, iodeto,
para a constituição fisiológica normal. Então é isso, o coração tem essas características e não vou me ater muito nisso, vamos falar mais da parte funcional. E em relação à parte anatômica, ele tem essa distribuição elétrica. Você tem uma zona que gera os batimentos cardíacos, chamados de nó sinoatrial, e dele partem feixes que vão para o outro nó, chamado de nó atrioventricular. É aqui que eu gero e distribuo os potenciais de ação por todo o coração. Do nó atrioventricular partem-se feixes, chamados de feixes de His. Esses feixes de His vão se distribuindo pelo coração e se transformam em fibras de Purkinje. Esse é o chamado sistema de condução cardíaco. His e Purkinje espalham o potencial de ação. E a que serve esse potencial de ação? Qual é a finalidade de eu distribuir esse potencial de ação? É eu excitar as fibras cardíacas para que assim o cálcio entre e elas contraiam. Eu gere pressão em consequência dessa contração. Resumindo, os fenômenos elétricos do coração servem para fazer acontecer os fenômenos mecânicos, tanto que a gente chama de acoplamento eletromecânico. Então a parte elétrica faz com que o coração seja a bomba que é. A inervação do coração também é importante a gente ter um conhecimento básico. Qual é a distribuição geral? O coração ele é inervado pelo chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é um braço do sistema nervoso central, digamos assim. É uma das maneiras que o sistema nervoso central se comunica com a periferia, de maneira também didática. O sistema nervoso periférico, né, tem a parte somática e a parte autonômica. Então, a parte autonômica é essa que eu falei, seria uma porção um pouco mais eferente, apesar de, óbvio, ter as suas aferências também, os seus sensores, como a gente vai ver também. E esse sistema nervoso autônomo, ele tem dois ramos. Você tem o simpático e o parasimpático. O parasimpático ele tem uma distribuição crânio-sacral, sendo que o coração é inervado por um nervo que em relação ao parasimpático, que sai da porção cranial, chamado de nervo vago. Então aqui, ó, do tronco encefálico, do núcleo motor dorsal do vago, partem as fibras parasimpáticas vagais, que fazem sinapses nos gânglios intramurais que estão no coração e inervam algumas estruturas cardíacas, a saber, sobretudo, os nódos e os átrios. Essa é a predominância da inervação parasimpática. O ramo simpático, ele já é diferente da sua origem em relação ao parasimpático. Ele sai dos segmentos tóraco e lombares. Como eu estou falando de coração, sai dos primeiros 4 segmentos torácicos, de T1 a T4. Esses nervos simpáticos saem daqui, fazem sinapses aqui, ó, nas cadeias de gânglios simpáticos paravertebrais, estão ao lado da medula, e daqui partem as fibras pós-ganglionares, que originarão, no final das contas, o nervo que vai inervar o coração. Do ponto de vista simpático, o coração é inervado em todas as regiões, mas sobretudo na parte ventricular. Então, de maneira geral, o simpático predomina nos ventrículos e o parasimpático predomina nos nódos e átrios. Isso não quer dizer que o parasimpático não inerve ventrículo, isso também não quer dizer que o simpático não inerve tanto os nós quanto os átrios. Inerva também, mas relativamente a inervação é mais abundante aí. E o coração ele tem uma predominância em termos de tônus. Tônus é o grau de ativação de um sistema. Quando eu digo que o coração tem predominantemente um tônus parasimpático, eu estou dizendo que em condições de repouso, o parasimpático tem uma ação maior, tem um grau de atividade basal maior do que o simpático. Isso é verificado pela própria característica do nó sinoatrial. O nó sinoatrial, que é a estrutura que gera os batimentos, que tem as propriedades biofísicas para gerar essas despolarizações espontâneas que regem, que estão por trás do automatismo cardíaco,
Essa estrutura, ela despolariza, ela gera potenciais de ação numa faixa de cerca de 90 a 100 despolarizações por minuto. Mas o nosso coração, normalmente, óbvio, estou falando da média geral da população, não bate a 100 batimentos no repouso. Bate a 60, a 70, na faixa entre 60 e 70. Ou seja, eu tenho aí um freio de cerca de 20 a 30 batimentos. O coração, então, ele tem seus batimentos mantidos um pouco abaixo da sua condição intrínseca, da sua condição despolarizante primordial, feita pelo nosso sino atrial. Isso é devido ao reflexo barorreceptor, mas também não vou entrar muito em detalhes porque não é o escopo da aula, que deixa o vago constantemente ativo. Então, resumindo, o coração ele tem um leve freio parasimpático, ou seja, o vago está constantemente no repouso, liberando acetilcolina sobre o nó sinoatrial, sobretudo. E aí o coração dá uma leve baixada de atividade. Isso é tão verdadeiro que no início de uma atividade física, a pressão arterial e, consequentemente, a frequência cardíaca se elevam, sobretudo por conta de uma diminuição do parasimpático, mais do que uma ativação do simpático. Então, por exemplo, eu estou aqui, meus batimentos estão 70, aí eu começo a caminhar mais rapidamente, meus batimentos começam a aumentar. Esse aumento inicial, ele é mais por uma desativação do parasimpático. O simpático, quando, também não vou entrar muito nessa discussão, porque realmente é bem complexa, mas quando o simpático é ativado, essa ativação do simpático, ela começa a nível central. E tem vários inputs que mandam o simpático se ativar. Ou seja, tem várias aferências, tem várias maneiras de mandar o simpático se ativar. Por exemplo, os próprios proprioceptores dos músculos, tanto os órgãos tendinosos de Golgi quanto os fusos musculares, quando eles estão ativados, eles mandam informações para o córtex, para o cerebelo e para o próprio hipotálamo, para dizer assim, olha, o cara está começando a se mover, esse cara está começando a se mover, ele está contraindo muito mais rápido os músculos, logo ele vai demandar mais perfusão, né? Os órgãos vão precisar serem mais alimentados. E aí o sistema nervoso central, sobretudo o encéfalo, né? Ele começa a promover uma série de interações, né, entre as suas estruturas mais superiores para resultar numa ativação do simpático. Então isso vai fazer com que o simpático seja primeiramente ativado em nível central antes de chegar na periferia. E aí o simpático lá no nível central ele vai inibindo o parasimpático em nível central, em nível lá dos neurônios, tanto cardioaceleradores como cardioinibidores, como está mostrando aqui, ó. E aí você tem um desligamento do parasimpático à medida que o simpático vai se ativando. Suponhamos que você já começou, já não está mais andando, você já começou a correr e a sua frequência já chega em níveis de 100, 110. Aí você já tem papel ativo do simpático de maneira geral. Então é sempre uma contribuição. Na verdade, o parasimpático e o simpático eles não são sistemas antagônicos. Eles são sistemas que se especializaram em momentos diferentes, em contextos diferentes. O parasimpático evoluiu para regular o funcionamento do sistema cardiovascular e de outros sistemas como o TGI, por exemplo, em momentos de repouso, de aquisição de energia, você acabou de comer, então você tá sentado, você está descansando, o parasimpático predomina. A partir do momento que você tem que mobilizar energia para fazer alguma coisa, para lutar, para fugir, para correr, enfim, né, para só treinar, aí o simpático ele é ativado e o parasimpático é desligado, sobretudo pela própria ativação do simpático e de outros centros superiores, como o córtex pré-motor, a área motora suplementar, os próprios receptores, como eu falei, o próprio cerebelo também participa dessa regulação. Então, os sistemas da motricidade que vão fazer você se mexer, eles sabem que você vai se mexer, justamente porque eles que vão ordenar que você se mexa. Então é basicamente isso. Resumindo, em repouso, o coração tem uma predominância do parasimpático, levando a uma bradicardia. Não bradicardia, uma bradicardia se comparada
com a despolarização normal do nosso sino atrial. E aí a gente tem um efeito em relação à inervação do coração chamado de efeito de tempo, né? Efeito cronotrópico. Aí ele pode ser positivo ou negativo. Vai dizer respeito ao grau de atividade da despolarização do nosso sino atrial, ou seja, a frequência cardíaca. Diz respeito à taxa de batimentos cardíacos. E aí você tem o nosso sino atrial recebendo uma inervação do parasimpático, sofrendo a ação da acetilcolina, que vai ativar os receptores M2 muscarínicos lá do coração, e você tem uma diminuição da frequência cardíaca. A esse efeito, dá-se o nome de efeito cronotrópico negativo, também conhecido na quebrada como bradicardia. São sinônimos. Então, efeito cronotrópico negativo é sinônimo de bradicardia, que é sinônimo de diminuição da frequência cardíaca. Qualquer termo que você usar é correto. Então, cientistas não têm o que fazer e ficam dando vários nomes para a mesma coisa. Nosso sino atrial, ao receber uma descarga do simpático, ele vai promover a liberação de noradrenalina ou adrenalina da adrenal, que vai ativar os receptores beta 1. E isso vai levar a um efeito, resultando no aumento da frequência cardíaca. A isso, dar-se o nome de efeito cronotrópico positivo, que é sinônimo de taquicardia. Só quem pode aumentar a frequência cardíaca numa frequência maior do que 100 é o simpático. O parasimpático não consegue. Mesmo ele totalmente desativado, o máximo que ele consegue elevar a frequência pelo seu desligamento é entre 90, no máximo 100 aí, dependendo da despolarização intrínseca da pessoa. Mas 90 já é o teto aí que o parasimpático, por se desligar, consegue. A partir daí, os aumentos adicionais sempre serão às custas do simpático. Ou pelo mecanismo de Bain-Bride também, o reflexo, que é quanto mais o átrio se enche, mais cálcio entra lá e despolariza, também aumenta a taxa de despolarização lenta diastólica, né, que é a despolarização dos canais IF e dos canais ICAT, que são os canais que regulam a automaticidade do coração. Mas isso aí também é uma outra discussão. Sobretudo é o simpático. Você tem o efeito cronotrópico, como eu disse. Resumindo, o simpático, ele está de um lado para aumentar a frequência cardíaca e o parasimpático está do outro lado para diminuir a frequência cardíaca. Tudo para quê? Como a gente vai ver, frequência cardíaca é um dos parâmetros base para um outro parâmetro maior, chamado de débito cardíaco. Então, quando eu altero a frequência cardíaca, na verdade eu estou querendo alterar o débito cardíaco, que é um outro parâmetro também que regula a pressão arterial. Então, a pressão arterial é um produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. Como a gente vai ver, o corpo, o encéfalo, sobretudo, ele não quer necessariamente regular a frequência ou regular o débito cardíaco. Não, ele quer fazer os tecidos serem perfundidos, entendeu? Mas a única maneira que ele consegue fazer isso, ou seja, o único meio, é alterando a atividade do coração, é alterando a função vascular, a atividade dos vasos, o tônus vascular. E essas são as maneiras, as ferramentas. Então, até a própria pressão arterial, quando ela é alterada, ela é um meio, ela não é um fim. O corpo altera a pressão arterial, ora aumentando, ora diminuindo. Para quê? Para redistribuir o fluxo sanguíneo. Então, a finalidade e a função maior do sistema cardiovascular, do simpático, digamos assim, ou do sistema nervoso em geral, é redistribuição de fluxo sanguíneo. Não é aumento da PA. Aumento da PA não é fim, é meio. Aumento ou diminuição do débito não é fim, é meio. A finalidade é redistribuir fluxo sanguíneo para perfundir e alimentar os tecidos com oxigênio e glicose. E ácido graxo também. Então, essa é a finalidade maior. Só que o corpo, né, ele tem que alterar isso, tem que redistribuir o fluxo com alguns mecanismos. E aí ele contrai e relaxa vaso, ele contrai e relaxa coração,
ele aumenta retorno venoso, ele faz uma série de outras modificações para, no fim, redistribuir o fluxo sanguíneo, para culminar. E é até bom que seja assim, porque se um mecanismo falhar, tem outros. Então, se o coração, por algum motivo, não puder aumentar tanto o débito assim, ou vamos nem focar no débito, vamos falar da frequência. Ele pode aumentar o débito aumentando o volume sistólico. Então, o coração e os vasos, o sistema cardiovascular, ele tem vários mecanismos redundantes, ou seja, você tem vários mecanismos para fazer a mesma coisa. A pressão arterial ela é regulada por vários mecanismos diferentes, justamente para que, se um falhar, a pressão ainda consiga ser regulada. Porque imagina, se você só tem uma maneira, um mecanismo de regulação da PA, se esse mecanismo falhar, acabou. Acabou o sistema cardiovascular. É colapso, entendeu? Então, a evolução selecionou diversos mecanismos para atuarem em diversos contextos, com diversas finalidades. Tudo para uma finalidade maior, que é sobreviver. Ou, antes disso, se adaptar ao meio. Se você se adapta ao meio, você sobrevive. Quase sempre foi assim na história da evolução. E aí, a musculatura cardíaca, em relação ao ventrículo, você tem o quê? O ventrículo sofrendo a ação do parasimpático, também pela ativação dos receptores M2 muscarínicos da acetilcolina, você tem um processo chamado diminuição de força. A esse efeito chama-se de efeito inotrópico negativo. Então, até agora eu falei de dois efeitos em relação ao coração que nos interessam. O primeiro efeito é o chamado efeito cronotrópico, e regula a quantidade de batimentos que eu tenho em um minuto, a chamada frequência cardíaca. E outro efeito é o efeito inotrópico, que regula a quantidade de força que o coração faz quando se contrai, a chamada contratilidade cardíaca. Efeito inotrópico, no caso, né? Então, o ventrículo, ao sofrer a ação do simpático, ativando o receptor beta 1 pela noradrenalina ou pela adrenalina, vai produzir um efeito de aumento da força. A esse efeito dá-se o nome de efeito inotrópico positivo. Então, o resumo é assim: você tem a noradrenalina querendo aumentar a força do coração e a acetilcolina querendo diminuir. Mas lembram que eu falei lá atrás que a acetilcolina tem, o vago no caso, tem pouca inervação sobre o ventrículo, então a acetilcolina não interfere tanto na força, interfere mais na frequência. Então, uma ativação do nervo vago vai promover muito mais uma diminuição da frequência do que uma diminuição da força, propriamente dita. E aqui são os mecanismos, né? Por exemplo, que o simpático leva. Ele, ao ativar a adenilato ciclase, porque o receptor beta é acoplado a uma proteína GS, a adenilato ciclase ativa a PKA fosforila alguns canais de cálcio, como os canais de cálcio tipo L, vai aumentar o tempo de abertura, consequentemente vai aumentar a quantidade de cálcio que entra. Fosfolamban é uma proteína que está lá no retículo sarcoplasmático, que regula a atividade de uma bomba de cálcio. E aí, quando eu fosforilo a fosfolamban, ela libera o cálcio, a cálcio ATPase, a cerca, de trabalhar mais. Então, você armazena mais cálcio. Você pode pensar, Cleiton, mas isso não é ruim, armazenar mais cálcio no retículo? Você está tirando o citoplasma? Não, porque quanto mais cálcio você armazena no retículo, mais cálcio você libera numa contração subsequente. Você encurta a velocidade da contração, porque você tira mais cálcio, mas na contração subsequente você coloca mais cálcio. Então as contrações ficam mais curtas e mais fortes, que é justamente o que eu preciso para aumentar a frequência cardíaca. Não tinha sentido a contração ficar mais forte e mais longa, mais duradoura, não. Ela tem que ser cada vez mais breve e tem que ser cada vez mais forte. Então eu tenho que contrair mais rápido e contrair mais forte. Esse efeito é um efeito importante para aumentar a frequência cardíaca. É o chamado efeito lusitrópico.
que é o aumento do relaxamento também do coração. Então, quando eu aumento a contração, eu também aumento a velocidade de relaxamento. Ele relaxa mais rápido, né, digamos assim. Em relação ao ciclo cardíaco, o que é que eu tenho? O ciclo cardíaco são os eventos mecânicos que promovem a alteração de fluxo, pressão e volume em relação ao coração e que acontecem entre dois batimentos, ou seja, entre uma sístole e uma diástole. Essa primeira parte eu estou dando uma contextualização para falar com mais propriedade para frente, né? Para não ter tanta confusão. Então essa primeira parte ela é mais fisiologia básica mesmo. Isso aqui serve a todo o contexto, não só no exercício. Eu tenho a sístole. A sístole é o período que o músculo ventricular ele está em contração e, consequentemente, ejetando sangue. E a diástole também é o período que o músculo ventricular está num outro contexto, o contexto de relaxamento e, consequentemente, se enchendo. Por que eu coloquei consequentemente? Porque nem sempre, nem todo período de relaxamento ele está se enchendo. Assim como na sístole, nem todo período de contração ele está ejetando. Existe tanto a contração isovolumétrica quanto o relaxamento isovolumétrico. Mas isso aí é uma outra discussão que a gente poderia aprofundar num contexto de explicação detalhada do ciclo cardíaco. A contração isovolumétrica serve para gerar uma grande pressão no curto intervalo de tempo. As contrações isométricas servem a isso. E o relaxamento também, para diminuir a tensão e, consequentemente, a pressão num curto intervalo de tempo. Tudo isso para fazer, ora, o coração se encher, ora, o coração ejetar. Em essência, o funcionamento do coração é simples. Ele gera um ambiente de baixa pressão e ele recebe o sangue. E ele gera um ambiente de alta pressão e ele ejeta o sangue. É isso. Essa é a dinâmica essencial do coração. Ele mexe com a eletricidade, a contração, a abertura, fechamento de válvulas, tudo para no final diminuir a pressão e receber sangue, o que a gente chama de diástole. Relaxa, diminui a pressão e recebe sangue, diástole. E aumenta a tensão, aumenta a pressão e contrai sangue e ejeta o sangue. A gente chama isso de sístole. É basicamente isso. E o débito cardíaco. Já tinha citado, mas o que é o débito cardíaco? Falando de uma maneira mais detalhada. Débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto. Se eu colocar um cronômetro aqui, deixando um minuto rolar, a quantidade de sangue que sai do coração, que o coração cospe em um minuto, é o débito cardíaco. Em geral, o débito cardíaco é de 5 litros por minuto, a média humana. Mas, como eu disse, existem dois outros parâmetros que regem o débito cardíaco. O débito cardíaco ele pode ser decomposto. Ele é um parâmetro composto, fruto de dois outros parâmetros mais básicos e mais simples. Se o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto, isso é produto da quantidade de batimentos que o coração bate em um minuto, que a gente chama de frequência cardíaca, e a quantidade de sangue que o coração ejeta em uma sístole. Logo, a quantidade de batimentos em um minuto que eu tenho pela quantidade de sangue que eu ejeto numa contração, numa ejeção, numa sístole, é o débito cardíaco. Por exemplo, se eu estou ejetando... Não, vamos começar com a frequência que eu tinha colocado. Se eu estou batendo 70 vezes por minuto e eu estou ejetando a cada batimento cerca de 72 ml, isso quer dizer que ao longo de um minuto eu vou ter o quê? Aproximadamente 5 litros por minuto de débito cardíaco. Só uma curiosidade, o débito cardíaco nos homens tende a ser maior. Geralmente os homens têm cerca de 5,2, 5,3 litros por minuto de débito cardíaco. Já as mulheres tendem a ter um débito cardíaco um pouco menor, cerca de 4,7, 4,8 litros por minuto. Por isso que diz que a média é 5. Se a média de um homem é 5,2 e a média de uma mulher é 4,8, se você somar e dividir por 2, a média aritmética, você tem 5, digamos assim. Óbvio que tem gente que tem 4,4, 5 e é normal para ela. Tem.
Você tem a distribuição normal, mas a média é 5, entendeu? Essas variações em gênero, tanto em homem quanto em mulher, elas são explicadas, por exemplo, pela distribuição dos hormônios sexuais. Homem tende a ter mais testosterona, óbvio, mulher não. E a própria densidade muscular, a composição corporal. O homem tem mais músculo e menos gordura, a mulher tende a ter menos músculo e mais gordura. Eu não estou falando mais gordura do que músculo. Estou comparando homem e mulher. Homem tem mais músculo do que mulher, em média. Mulher tem mais gordura do que homem, em média. Isso é explicado pela distribuição das variâncias hormonais. Testosterona, por exemplo, prioriza músculo a gordura em termos de composição. Já o estrogênio é o contrário. Até porque o estrogênio quer preparar a mulher e o progestênio, a progesterona, né, quer preparar a mulher para ter energia, para ter um filho. Então a gordura é extremamente importante nesse contexto. Já o homem, ele foi preparado evolutivamente para caçar, para colher, para cuidar da prole. Então ele tem que ter mais músculo. Os mamíferos tendem a ser mais assim, em geral. Não é uma característica exclusiva da espécie humana, não. Do Homo sapiens sapiens, não. Como é que o volume sistólico e a frequência cardíaca variam? À medida que eu vou aumentando a frequência cardíaca e o volume sistólico, aqui está chamado de débito sistólico, aqui ó, DS, é sinônimo débito sistólico de volume sistólico. À medida que você vai aumentando a frequência cardíaca, você tem um efeito dual. Ó, os primeiros aumentos de frequência cardíaca, então você está aumentando, ó, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160. À medida que você vai aumentando a frequência cardíaca, você, como eu disse, você vai encurtando a diástole e a sístole. Porém, a diástole encurta mais do que a sístole. E a diástole é qual é o período? É o período que o coração está se enchendo. Se o período que o coração está se enchendo se encurta demais, ele não se enche tanto. Então, a partir de um certo nível de frequência cardíaca, o débito sistólico ele começa a diminuir. E, consequentemente, o débito cardíaco também vai. Então, no início, o débito cardíaco começa a aumentar pelos aumentos da frequência cardíaca. Chega um ponto que essa frequência cardíaca está tão rápida, que o coração não está tendo tempo de se encher com a eficiência que ele estava antes. Então, antes, se o coração se enchia, sei lá, com 50 ml, agora está se enchendo com 40, com 30, e isso vai repercutir no volume sistólico. Tem um link entre o volume diastólico final, que é a quantidade de sangue que enche o coração no final da diástole, e volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai do coração no final da sístole. Quanto menor o volume diastólico final, menor o volume sistólico, porque menos sangue vai sair do coração. É óbvio, se o coração se enche menos, ele ejeta menos. Se o coração se enche mais, ele ejeta mais. Então, o débito cardíaco varia desse jeito. Uma propriedade que regula muito o débito cardíaco é a lei de Starling, também chamado de mecanismo de Frank-Starling ou lei do coração. Ela diz que a quantidade de sangue que chega no coração é igual à quantidade de sangue que sai do coração. Então, se suponhamos que o retorno venoso seja de 5 litros por minuto e o débito cardíaco 5 litros por minuto, se o retorno venoso passar para 6 litros por minuto, o débito cardíaco vai se adaptar, se reajustar e passar para os mesmos 6 litros por minuto. O coração ele não fica com aquele sangue armazenado. Então, estava 5 litros chegou 6, ele vai ter um aumento de 1 litro. Ele não vai fazer isso. Ele vai se readaptar e vai repassar esse volume excedente que ele havia ganhado anteriormente. Então, ó, quando o fluxo de sangue das veias para o coração se altera, a distensão do miocárdio ventricular se altera, fazendo o ventrículo contrair-se com maior ou menor força. Se chega mais sangue, é mais força. Se chega menos sangue, é menor força. De maneira que o volume sistólico, a saída, se iguale ao retorno venoso, a entrada. Então foram esses rapazes aí, né? O Starling e o Frank. Mas aqui é o Starling, né?
ele descreveu essa propriedade que é inerente ao miocárdio. Então, não depende de inervação, não depende de nada. É uma característica dos miócitos cardíacos, do músculo cardíaco. E outra coisa que ajuda muito o débito cardíaco é a bomba venosa, sobretudo em situações de exercício. Olha, o encéfalo ele é muito inteligente. O corpo humano como um todo, ele sabia que um débito cardíaco de 5 litros, né, que é o que a gente tem no repouso, ele provavelmente não conseguiria passar para 20 litros, ou seja, quadruplicar, aumentar 4 vezes, se não houvessem ajudas adicionais do coração. Então, na verdade, eu disse no começo que a gente tinha 2 bombas. A gente tem 2 bombas no coração, mas bombas propulsoras de sangue, a gente tem pelo menos 6 grandes bombas que propelem o coração. Então, as veias funcionam como bombas. É a chamada bomba venosa, por exemplo. Então, quando você anda, os músculos, sobretudo os músculos das pernas, vão empurrando esse sangue na direção do coração. Então, você se mexer, automaticamente já aumenta o retorno venoso. Diminui a pressão venosa central, porque você está diminuindo a complacência das veias e está fazendo com que o sangue deixe de, abre aspas, ficar nas veias. Quando a gente diz assim, olha, as veias são reservatórios de sangue, elas têm maior complacência, a gente pode pensar que o sangue está parado lá nas veias, armazenado. Não, não é. Quer dizer que as veias armazenam relativamente sangue num maior nível do que as artérias. Por exemplo, você tem 5 litros de sangue circulando pelo seu corpo agora. Um exemplo arbitrário. Cerca de 3 litros estão, por exemplo, nas veias. Cerca de 1,2 estão nas artérias. Aí, fora a quantidade que tem no coração e nos órgãos. Um exemplo. Então, as veias, em um dado momento, sempre, todas as veias, sempre terão mais sangue, porque elas armazenam mais sangue, elas são vasos de capacitância. Já as artérias são vasos de resistência. O papel das arteríolas e artérias das artérias, sobretudo, é conduzir o sangue para as arteríolas, das arteríolas é gerar pressão e regular a taxa de vazão para os capilares, para melhorar a perfusão. Então, todos os vasos, no final das contas, eles servem à perfusão dos tecidos. E todas as propriedades vasculares contribuem direto ou indiretamente para os tecidos serem bem perfundidos. Então, é todo mundo trabalhando para um bem comum. E o papel da bomba venosa é isso: aumentar o bombeamento de sangue das veias para o coração, para melhorar o retorno venoso, para melhorar o débito cardíaco, para melhorar a distribuição de sangue de maneira geral. Então isso aqui tira uma carga grande do coração, porque isso aqui aumenta muito o aporte sanguíneo do coração, facilita muito o retorno venoso. Que é só mostrando, de maneira animada, à medida que você anda e contrai os músculos da panturrilha, das coxas, você propele o sangue em direção ao retorno venoso. Essas válvulas são justamente para impedir o fluxo retrógrado, né, do sangue, só anterógrado, ou seja, só em direção ao coração. Porque se você contraísse aqui e não tivesse as válvulas, uma parte do sangue ia para cima e outra parte do sangue ia para baixo. Isso atrapalharia o fluxo, consequentemente o retorno venoso, e aumentaria muito a pressão. Tanto que quando você perde essas válvulas em processos valvares, né, disfuncionais, o que vai resultar numa coisa que a gente chama de varize. Então as varizes são muitas vezes resultantes de aumento demasiado da pressão venosa. Esse aumento da pressão venosa central, ele afasta as válvulas, ele danifica as válvulas, e isso leva a aumentos ainda maiores, porque a função da bomba venosa é prejudicada, o que vai empurrando a túnica média e adventícia desses vasos e vai deixando esses vasos em formatos varicosos, ficando um pouco mais superficiais.
Aí a gente chama isso de varize. Então, varize nada mais é do que uma veia que ficou disfuncional e dismórfica, devido provavelmente a uma disfunção valvar ou a um aumento demasiado de uma pressão central, venosa central. Se você fica muito tempo em pé, parado, se você é sedentário, se você tem uma obesidade, então você tende a ter varizes por isso. E geralmente mulheres tendem a ter mais varizes porque tem menos músculos também. Enfim, mas é isso. Aqui é só para mostrar a eficiência da bomba venosa. Ó, você em pé parado, a pressão venosa é cerca de 80, 85, então é alta. Você caminhando, note que a pressão venosa cai. Ó, cai para quase 20. Aí você caminhando, a pressão venosa dá um leve aumento e você correndo, ela se estabiliza. Porque pode ser contraintuitivo, até a gente pode imaginar assim, ué, a pressão não era para aumentar se a gente está correndo? Tá entendendo? Se você olhar a pressão como um fim, você vai se confundir, você não vai entender o corpo humano. Ai, toda vida que tiver exercício, a pressão vai aumentar? Não, você tem que perguntar que pressão, onde? A pressão venosa, por exemplo, ela diminui. A pressão venosa, porque se a pressão venosa estivesse alta, ela dificultaria o retorno venoso, entendeu? Nem tanto o retorno venoso, na verdade. Ela dificultaria mais a vazão de sangue do leito arterial para o leito venoso. No final das contas, atrapalharia o sistema cardiovascular. Uma alta pressão venosa, entendeu? E comprometeria tanto o retorno venoso quanto o próprio débito cardíaco, o que promoveria a eficiência do sistema. Logo, a gente não ia poder manter uma corrida nem por uma hora se o corpo tivesse uma grande pressão venosa central e com a gente em exercício. Resumindo, seria mais ou menos isso. Ó, então a gente tem aqui os vasos, como eu tinha falado, até agora mais do coração. Falar um pouquinho aqui em relação aos vasos. Ó, eu tenho nos vasos já uma predominância diferente do coração. Quem predomina nos vasos já é o simpático, é a inervação simpática. Sobretudo, ó, o simpático inerva a porção final das artérias, as pequenas artérias, e as arteríolas. Também há uma inervação relativamente robusta das vênulas e das pequenas veias. Então, o simpático ele controla tanto o fluxo arteriolar quanto o fluxo venoso, sendo que quando ele contrai veia, ele quer aumentar o retorno venoso, e quando ele contrai arteríola, ele quer aumentar a resistência para aumentar a pressão em uns leitos, e em outros leitos ele diminui a pressão para redistribuir o sangue. Como eu falei, o sangue ele sempre vai num leito de maior pressão para o leito de menor pressão. Então é por isso que no final das contas o simpático vai aumentar a pressão em alguns leitos, por exemplo, no leito mesentérico, esplâncnico, renal, e vai diminuir em outros leitos, por exemplo, o leito do músculo esquelético, para onde ele tem que mandar sangue, que é justamente esse slide aqui. O simpático, ele tem uma ação predominante porque ele promove, geralmente, nesse contexto, uma vasoconstrição. Tem dois mecanismos. O primeiro mecanismo é por ativação dos receptores alfa-2, que ele pode levar a uma vasoconstrição, mas o mecanismo principal é a ativação alfa-1, como eu vou mostrar. E quais são esses leitos que o simpático atua? Sobretudo o leito sistêmico, a saber, pele, que é um dos principais leitos que o simpático atua inicialmente, rim, trato gastrointestinal ou mesentério e o leito esplâncnico. São os principais leitos em que o simpático promove vasoconstrição. Então, pele, rim, mesentério e o leito esplâncnico, baço, timo ali, o simpático tende a tirar sangue desses locais. Por quê? Porque ele aumenta a resistência lá, porque ele contrai os vasos. Com isso, ele aumentou a pressão. Logo, o sangue tende a sair desses leitos. É tanto que essa contração vascular no mesentério é o que leva o frio na barriga do simpático. O sangue ele transporta calor. Quando o sangue sai do mesentério, a gente fica só com o frio da solidão ali, né? Então, o calor do sangue, ao deixar o mesentério, porque ele contraiu,
dá aquela sensação de frio na barriga, que é a sensação mais característica da adrenalina, da descarga adrenérgica, né? Então eu tenho tanto a noradrenalina como a adrenalina, mas a noradrenalina aqui ela predomina, sobretudo via ativação alfa 1, que vai promover a vasoconstrição, como eu falei. Alfa 2 é em menor grau, alfa 1 é a grande maestra da vasoconstrição do simpático. Em alguns leitos, o simpático ele promove vasodilatação, em alguns leitos sistêmicos, inclusive. Sobretudo em 2 leitos. Que leitos são esses? O músculo esquelético e o leito coronariano. Então, ó, no final das contas, se você for querer decorar, mas o simpático aumenta a pressão, mas o simpático causa vasoconstrição, você vai se confundir, porque em alguns leitos o simpático diminui a PA e, consequentemente, causa vasodilatação também. Então, vai depender você tem que sempre estudar com a ótica da finalidade. O que o simpático quer quando ele está fazendo aquilo? Isso vale para tudo. E aí a adrenalina, por sua vez, ativando receptores beta 2, promove a vasodilatação. Resumindo, o simpático tira sangue do leito esplâncnico, do leito renal, da própria pele e do TGI e manda para o músculo esquelético e para as coronárias. Esse é o papel do simpático nesse contexto inicial. E isso é potencializado no exercício. Aqui existem alguns tipos de regulação do fluxo sanguíneo que são usados tanto no normal quanto durante o exercício. A metabólica é um dos principais usados durante o exercício. A regulação metabólica, é relativamente simples. Ela diz o seguinte: quando um tecido aumenta o seu metabolismo, o que acontece? Há liberação de mediadores químicos vasodilatadores, e esses vasodilatadores vão dilatar os vasos, vai diminuir a resistência, vai aumentar o fluxo, e o tecido vai ser melhor perfundido. Então, é um acoplamento bem simples e bem direto. Leva-se o nome de hiperemia funcional a esse processo. Suponhamos que eu comecei a contrair aqui o músculo do meu bíceps, né? Eu estou fazendo aqui um movimento de bíceps, aí estou contraindo rapidamente o bíceps. Tá aqui, isso aqui seriam as células. Seriam as células aqui, ó. E aqui as arteríolas. Aí o que acontece? Essas células trabalhando demais, elas produzem vários metabólitos. Então, ó, isso aqui é uma consequência, não é a célula ativando ou liberando como um hormônio, não. Por exemplo, a célula que se contrai muito, no caso o músculo, né, tá contraindo muito, então tá quebrando muito ATP, tá consumindo muita energia. Qual é o produto do ATP? Adenosina. Então, você quebra a adenosina e você libera a adenosina. Se eu estou fazendo uma oxidação muito rápida, pode ser que o oxigênio não seja tão eficientemente um aceptor de elétrons, e aí eu vou gerar H+. Eu vou gerar uma acidificação ali do meu pH do entorno da célula. Se eu estou consumindo oxigênio e eu estou girando muito no ciclo de Krebs, eu vou produzir CO2. Se eu estou despolarizando muito, se eu estou contraindo e relaxando, eu estou liberando muito potássio. Entendeu? Se eu estou consumindo muito oxigênio, vai faltar. Então, adenosina, H+, CO2, potássio e a própria diminuição da pressão parcial de oxigênio, elas contribuem para que as arteríolas sejam dilatadas. Então, é um fenômeno que é intrínseco. É quase que como se fosse uma energia potencial. Se a célula trabalha mais, ela automaticamente libera isso. Se ela automaticamente libera isso, automaticamente ela aumenta a perfusão. Então é uma coisa que está indissociada. Sempre que uma célula aumentar o metabolismo, o fluxo sanguíneo vai aumentar na região do entorno dela. É uma condição sine qua non para o funcionamento. É como se fosse um feedback. Uma alça de autoalimentação que as células desenvolveram. Então, eu tenho a regulação nervosa. A regulação nervosa, como o nome diz, é aquela que o simpático faz. O simpático vai inervar, vai através da tônica adventícia, que é a última tônica dos vasos, e vai levar à contração ou relaxamento dos vasos. Se eu estou falando de simpático, por exemplo, vai dominar com certeza a vasoconstrição.
que o tônus simpático, então eu posso, só um adendo, né? Eu tenho uma certa liberação de noradrenalina constitutiva. Eu não disse que no coração eu tinha uma liberação constitutiva, ou seja, que é, digamos assim, como é que eu posso dizer? Frequente da acetilcolina pelo vago. Nos vasos eu tenho a mesma coisa, só que com a noradrenalina. A maioria dos vasos, eles estão levemente contraídos, eles têm com algum, sobretudo as arteríolas, tem algum grau. Tanto que tem certos tipos de desmaios que acontecem justamente quando o simpático falha. Quando o simpático retira de uma vez esse tônus, você tem uma vasodilatação generalizada. E aí a PA cai demais, você pode ter uma tontura ou até desmaiar. Uma coisa parecida acontece naquela síncope vagovagal, né? Vasovagal, por exemplo. Então você tem isso, ó, o simpático causando um tônus. O simpático ele pode relaxar indiretamente, só diminuindo a taxa de disparo, como eu falei lá, da própria acetilcolina pelo vago, ou pode aumentar a contração, aumentando a taxa de disparo. Você tem mais ou menos esses efeitos. Aqui é só para mostrar os centros superiores, como eu disse, ó, o córtex envia informações, o hipotálamo também, até os centros efetores lá no tronco encefálico. Aí você tem os centros cardioaceleradores, os centros cardiodepressores, que no final das contas vão alterar a atividade, ó, de todo o sistema cardiovascular, de artérias, de veias, arteríolas, coração e outras glândulas acessórias envolvidas no processo. Vou beber água. A regulação humoral, você tem vasodilatadores e vasoconstritores para promover isso. Que não vou me estender muito, mas você tem vários tipos de regulações. Tem outras que eu não citei, tem regulação miogênica, por exemplo, enfim. Mas aqui eu só quis mostrar as principais. Ó, controle metabólico. Então tá aqui, ó, os diferentes parâmetros que são alterados que repercutem na função vascular. Controle miogênico, os hormônios, mecanismos extrínsecos, ó, e o mecanismo nervoso. Então, adrenalina, noradrenalina, hormônios, peptídeo natriurético atrial, angiotensina 2, ADH, tem vários tipos de mediadores que interferem. Endotelina, enfim, é isso. Resistência vascular periférica. A resistência é aquela consequência do fluxo sanguíneo. Quando o fluxo se move, né, quando o sangue se move no interior dos vasos, o sangue contém elementos figurados, como células e tal. E esses elementos figurados, sobretudo, eles batem ali no endotélio. E essa batida no endotélio gera um atrito. E esse atrito é o que gera a resistência. Então, para eu vencer essa resistência, eu tenho que aumentar a pressão arterial. Então, toda vida que eu contraio um vaso, ó, eu aumento a pressão arterial nos leitos anteriores a ele e eu diminuo a pressão arterial nos leitos posteriores. Então, eu vou fazer o sangue, no caso, ó, o sangue está vindo daqui, ó, suponhamos que aqui é o coração, está vindo aqui, ó. Aí, o sangue que está aqui, quando eu aumento a pressão, ele vai tender a sair daqui e vai tender a vir para cá, para reequilibrar o sistema. Então você cria um desequilíbrio quando você contrai e esse desequilíbrio direciona o sangue para uma zona de menor pressão. É basicamente isso que funciona a redistribuição do fluxo. Aqui, ó, que é um exemplo mais prático. Você tem 4 vasos, cada um deixando passar 1 litro por minuto. Suponhamos que eu contraí esse vaso aqui, ó. Contraí esse vaso. Nessa contração, eu diminui o diâmetro dele em 1/4. Logo, e diminui o fluxo sanguíneo, perdão, em 1/4. Essa diminuição do fluxo em 1/4, ela vai ser repassada. Então, os outros 3/4 vão ser redistribuídos. Esse aqui que recebia 1 litro vai receber 1 litro e 125 ml e 250 ml, perdão. E aqui, esse aqui também, então, 250, 250, 250. O total vai ficar o quê? Os mesmos 4. Então, eu apenas redistribuí o fluxo. O fluxo total não mudou.
Então, quando você contrai a arteríola, você está redistribuindo o fluxo sanguíneo para alguma área que você quer específica. Que é só para mostrar essa diferença entre os leitos. Esse leito de cima é o leito da artéria ilíaca. Esse leito embaixo é o leito da artéria renal. A artéria renal, como vocês sabem, irriga o rim. A artéria ilíaca irriga o músculo esquelético. Então, quando você começa o exercício, ó, tá aqui, a arteríola, as artérias ilíacas, elas se dilatam, ó. Por isso, o fluxo aumenta. Já as arteríolas renais, ó, elas contraem, ó. Então você tem uma queda transitória aí do fluxo no rim. Então o fluxo do rim é diminuído em detrimento do fluxo do músculo esquelético, por exemplo. E aqui, ó, comparação do estado de repouso com o exercício. Você tem um repouso. Repouso é aqui que o sangue é distribuído, nesse padrão. 1,2 litros para o músculo esquelético, 600 ml para outros tecidos, 500 para a pele, e assim vai. Numa atividade física leve, ou seja, eu estou caminhando um pouquinho mais rápido, o cérebro mantém os 750, o coração já recebe mais pelas coronárias, ó, 350, os rins recebem um pouco menos, as vísceras recebem menos, a pele recebe mais. A pele, ela tem um fenômeno interessante que é chamado de hiperemia reativa, mas não tem tempo para explicar. Mas primeiramente a pele diminui o fluxo sanguíneo em resposta ao simpático. Logo depois, os mediadores locais, devido a essa isquemia transitória que a pele vai sofrer, são liberados. E aí a pele faz aumentar de fluxo sanguíneo, né? E o músculo esquelético, ó, 4,5, então aumentou quase 3 vezes. Notem que o débito cardíaco antes estava 5,8, passou para 9,5. Já numa atividade física intensa, eu tenho até 17 litros por minuto, por exemplo. O cérebro continua com os mesmos 750 ml. O coração está recebendo bem mais. Óbvio, se ele está trabalhando mais, está consumindo mais, então tem que receber mais. O rim está recebendo menos, as vísceras recebem menos, a pele recebe um pouco mais, aí é por isso que você ruboriza, fica vermelho, e outros tecidos também mantêm mais ou menos o mesmo consumo. Já o músculo, 12,5. Então o músculo saiu de 1,2 para 12,5 de consumo, ou seja, o músculo esquelético ele pode aumentar o seu fluxo sanguíneo em até praticamente 10 vezes. Então é surreal. Tudo isso para sustentar um grau de atividade física de alto nível, né? Digamos assim. E o que é a pressão arterial? A pressão arterial é aquela força, é a pressão que o volume de sangue exerce na parede das artérias, por estar em movimento. E é fruto dos parâmetros que eu já havia citado, débito cardíaco, que por sua vez é fruto de uma frequência pelo volume sistólico, e da resistência periférica total. Aí eu tenho o nosso sino atrial, a pré-carga, que é um dos determinantes do volume sistólico, a contratilidade ventricular e a pós-carga. E em relação à pressão arterial, ela não é ininterrupta, ela varia, ela é uma pressão intermitente que pulsa. Então eu tenho um pico de pressão maior, que a gente chama de pressão sistólica, e eu tenho um vale de pressão menor, que a gente chama de pressão diastólica. A pressão sistólica nada mais é do que a pressão que o sangue faz na aorta durante o pico de ejeção. Então, durante a ejeção de sangue, o coração está empurrando maximamente o sangue para a aorta, para essa região aqui, ó. E essa pressão que o sangue faz, neste momento, gera essa pressão aqui, que é chamada pressão sistólica. Então, esse nível de pressão em pessoas normais geralmente chega a 120 milímetros de mercúrio. Já a pressão diastólica é a pressão que o sangue exerce na aorta no fim da diástole. Ou seja, é a pressão na aorta quando ela está menos cheia de sangue. Então, à medida que o sangue vai escoando depois da contração, aqui ó, depois da sístole,
a pressão vai diminuindo. Então a pressão diastólica é essa pressão, como se fosse uma pressão residual na aorta. Ela ora se enche por causa da sístole e ela ora se esvazia em consequência da diástole, porque ela não está recebendo sangue. E essa pressão chega a ser geralmente 80 milímetros de mercúrio em indivíduos normotensos. E aí eu tenho alguns determinantes da pressão sistólica, que infelizmente não vou dar para explicar, vou só citar. Você tem a contratilidade, o volume sistólico e a complacência aórtica como principais componentes da pressão sistólica. E os principais determinantes da pressão diastólica são a frequência cardíaca e a resistência periférica e, óbvio, o nível de pressão sistólica. Quanto mais sangue você joga lá, mais sangue vai demorar para escoar, né? E aí vai aumentar essa diastólica. Aí eu tenho os determinantes da pressão arterial. Pessoal, eu vou pedir aqui só 30 segundos de pause, porque a minha garrafa secou. E como eu tô falando rápido e tô falando muita coisa, se eu não encher mais, eu vou ficar com a boca muito seca. Só uns 30 segundos, eu vou só aqui na cozinha pegar a água, viu? Tudo bem, pode ir lá. Só 30 segundos. Vai lá. Gente, a nossa transmissão ainda não está encerrada, viu? A Cleiton só foi pegar o vaso de água. Fiquem aí, que ele ainda tem conteúdo para passar para a gente. Tudo bem? Pronto. Vai lá. Então vamos lá. Você tem os determinantes da pressão arterial. Quais são os principais determinantes? Você tem fatores físicos e fatores fisiológicos. Os fatores físicos são mais limitados para a gente mudar, que são a volemia, que dá para mudar, óbvio, só que de maneira um pouco mais crônica, e a complacência arterial, que isso aí a gente praticamente não muda em condições fisiológicas. A gente altera ela em condições patológicas, por exemplo, num aneurisma da aorta, ou numa calcificação da aorta, enfim, ou de vasos. E os fatores fisiológicos, que aí sim são regulados. Como eu falei, o débito cardíaco e a resistência vascular periférica são os principais. A resistência vascular, ela é fruto de um tônus arteriolar, que vai gerar uma pós-carga, mas também é uma outra discussão. E o débito cardíaco, ele é fruto do volume sistólico e da frequência cardíaca. Eu geralmente falei mais até aqui. Mas o volume sistólico, ele também resulta de outras coisas, como a contratilidade ventricular, ou seja, o grau de força que o ventrículo vai contrair, a força das fibras, e o retorno venoso, que a gente chama isso de pré-carga, né? Quantidade de sangue que enche o coração e estira lá os seus miócitos. E a frequência cardíaca é determinada pelo nosso sino atrial, como eu falei. O retorno venoso, aí de maneira crônica, como eu disse, ele é alterado pela volemia e pelo tônus venoso. Então, como eu contraio as veias, eu posso alterar o retorno venoso. A volemia já é regulada por dois mecanismos, ou pela quantidade de água que eu ingiro, ou pela quantidade de água que eu retenho. Quantidade de água que eu ingiro é regulada por um mecanismo conhecido como sede, que todo mundo sente em algum momento, e o mecanismo de retenção hidrossalina é, óbvio, controlado pelos rins, entendeu? E por hormônios, óbvio.
E aí o simpático e o parasimpático, eles participam em vários níveis. Então o simpático regula, por exemplo, o débito, regula a resistência, altera a frequência, o volume sistólico, o retorno venoso, o tônus venoso. Então, ó, como eu disse, são vários níveis de regulação para que a pressão arterial fique em níveis ótimos para que o sistema cardiovascular funcione com eficiência. Aí eu tenho a regulação da PA. Não confundir quem determina a PA com quem regula a PA. Óbvio que algumas coisas se superpõem, mas aqui são os mecanismos reguladores. Os mecanismos reguladores, eles atuam nos determinantes da PA. Não são necessariamente sinônimos, mas eles se superpõem em vários níveis. Isso também mostra a complexidade do sistema cardiovascular. Como o coração e os vasos são um sistema fechado, uma coisa interfere na outra. Então, por exemplo, a pressão arterial interfere no débito cardíaco, o débito cardíaco interfere na pressão arterial. Então, as relações de causa e efeito em sistemas fechados, elas ficam muito mais complexas, porque uma coisa afeta a outra e vice-versa. Em outros sistemas, você tem relações bem definidas. Por exemplo, como é que a hipófise se comunica com a adrenal, por exemplo? No caso lá, liberando a CTH, e você tem uma hierarquia, uma organização, então você entende mais facilmente, mais logicamente, intuitivamente. Agora, o sistema cardiovascular, ele não pode ser tão bem entendido intuitivamente, porque as relações de causa e efeito, elas são muito mais complexas. Você tem muito mais variáveis. Como eu disse, você aumentando a pressão arterial, você pode diminuir o débito cardíaco, porque você aumentou a pós-carga. Aí o corpo vai se adaptar. E se você diminuir o débito cardíaco, você pode diminuir a pressão arterial. E se você aumentar o débito cardíaco, você pode aumentar a pressão arterial. Então vira um bolo de interferências, entendeu? Que no final das contas, se você não souber, ou mesmo se você não estabelecer uma origem, você não vai entender direito. Então, por exemplo, se eu vou estudar um fenômeno, eu tenho que estabelecer como se fosse uma rota. É do coração para o vaso? É do vaso para o coração? Por exemplo, é da veia para o coração ou é do coração para as veias? Eu tenho que estabelecer como se fosse um referencial, porque senão eu não entendo. E algumas coisas que, por exemplo, uma coisa que faz outra coisa aumentar num referencial X pode fazer outra coisa diminuir. Enfim, mas isso também é uma outra discussão, mas é só para mostrar como é complexa essa função cardiovascular. E eu tenho a regulação rápida e a regulação lenta. A regulação rápida é feita por dois mecanismos principais, os barorreceptores e o sistema renina-angiotensina. Claro que você tem também o sistema de quimiorreceptores e tal, mas estou aqui falando de maneira geral. Sobretudo o papel no exercício, né? O sistema renina-angiotensina, ele participa sobretudo no tocante da angiotensina 2 e os barorreceptores ativando o SNA, o sistema nervoso autônomo. Já a regulação lenta, ela também é encabeçada boa parte pelo sistema renina-angiotensina, aldosterona, sobretudo no tocante da aldosterona. Então a aldosterona é um esteroide, tem atuação mais lenta, a angiotensina 2 é um peptídeo, tem atuação mais rápida. É por isso que ela está na regulação rápida e a outra está na regulação lenta, não é por acaso. Outros hormônios que participam da regulação lenta também são o próprio ADH, o próprio peptídeo natriurético A3A, o ACED, enfim. Tem outros mecanismos de regulação. O próprio mecanismo de Frank-Starling é um tipo de regulação, o reflexo de Bain-Brage, tem vários outros, como eu falei, mas eu estou citando aqui os principais. E a regulação rápida leva a uma compensação neurohumoral. Já a compensação lenta, a regulação lenta leva a uma compensação renal-humoral. E a compensação neurohumoral, ela é concentrada mais em relação às alterações do tônus vascular e cardíaco, e a compensação renal-humoral está mais relacionada em alterações da ingesta e da retenção hidrossalina. Então, você pode ter mais sede para consumir mais água, se tiver com a pressão baixa. Uma pessoa com desidratação, ou melhor dizendo, a pessoa leva um tiro, perdeu 1,5 litro de sangue. Uma das sensações mais proeminentes que ela vai sentir é sede. Ela vai sentir uma sede muito grande, já para repor aquele volume. E o rim dela vai estar em modo de economia de água e sal. Ou seja, o ADH vai estar no talo
vai estar contraindo os vasos para tentar aumentar a pressão, vai estar atuando lá nos segmentos mais distais, nas células principais dos rins, para aumentar a reabsorção de água, vai botar aquaporina, então a água vai sair do túbulo, vai voltar para o sangue, vai aumentar a osmolaridade do intestício para o rim puxar mais água também. Então o ADH tanto aumenta a permeabilidade do túbulo coletor, quanto aumenta a osmolaridade do intestício, os dois pré-requisitos básicos para você reabsorver água. O peptídeo natriurético atrial vai ser inibido ou aumentado, vai depender do contexto. No caso de desidratação, vai ser inibido. E a sede, como eu falei. A aldosterona também vai estar lá, estimulando essa reabsorção de sal e água. O mecanismo barorreflexo também, vou citar ele por cima. Ele consiste em quê? Em uma série de sensores que estão, sobretudo, em dois locais. Um local aqui nas carótidas e o outro local aqui no arco aórtico, nos seios aórticos, nos corpos carotídeos e nos seios aórticos, e eles servem para informar essas alterações de pressão arterial. Os quimiorreceptores regulam mais a relação do volume sanguíneo e da pressão de oxigênio, e os barorreceptores, como o nome já diz, regulam mais as relações de pressão. Então, os baros servem a pressão e os químios servem mais a volume e pressão de oxigênio, que também fazem parte dessa regulação da pressão arterial. No fim, com esses reflexos, eles vão afetar a atividade do simpático e do parasimpático. Se eu tiver uma queda de PA, eu vou desencadear um reflexo que eu aumento a frequência e aumento a pressão sanguínea, pressão arterial. Se eu tiver um estímulo de aumento da PA, eu vou ter uma compensação, um reflexo de diminuição da frequência e diminuição da pressão arterial, tanto por vasodilatação também. Então, é sempre um efeito contrarregulatório. Aqui é o centro integrador, ou centros integradores. Eu tenho um centro vasoconstritor, um centro cardioinibidor, um centro vasodilatador. Eles regulam a dinâmica de funcionamento, sobretudo, dos neurônios simpáticos. Então, se é para o simpático dilatar vaso, contrair vaso, ter efeito sobre o coração, parasimpático também, né? Eles controlam esse efluxo simpático, esse efluxo autonômico. E o barorreflexo é um tipo de informação que alimenta esses centros. É o feedback. Então, os barorreceptores e os quimiorreceptores, eles servem como sinalizadores, como sensores para dizer o que está se passando em relação ao ambiente vascular. Ou seja, os níveis de pressão, os níveis de volume, os níveis de pressão de O2, que são os principais parâmetros aí para redistribuir fluxo sanguíneo. Então é isso. Essa regulação neural, ela é resumida pela distribuição da ativação simpática e parasimpática. Como eu disse, o simpático sai lá das cadeias paravertebrais, inerva sobretudo os ventrículos e também os átrios. Já o parasimpático, ele sai lá daqueles núcleos lá do vago, o núcleo motor dorsal do vago, e inerva sobretudo quem? Os átrios e os nós. É basicamente isso. Agora falando mais especificamente em relação ao exercício. O que o exercício faz com o débito cardíaco? Eu já tinha falado, né? Óbvio. Aumenta, né? Aumenta. Até que ponto? Aí depende. Depende do perfil da pessoa. É uma pessoa já treinada? É uma pessoa sedentária? Então, a quantidade de sangue que é bombeada depende do estado de treinamento e, óbvio, de outros parâmetros. Idade, sexo, sobretudo. Uma pessoa em repouso. Um homem sem treinamento em repouso, ele tem 5 litros por minuto. Entendeu? Quando uma mulher sem treinamento também, 4,5, eu disse que uma mulher geralmente tem a ter um débito cardíaco menor. Um homem treinado no repouso tem 5, uma mulher treinada tem 4,4. Então, no repouso, notem que é mais ou menos a mesma coisa. Olhem só para cá por enquanto.
Durante o exercício máximo, um homem sem treinamento, ele consegue chegar a 20 ali no teto, assim, mas 20 já é bem estourando mesmo de débito cardíaco. Ou seja, aumentou 4 vezes, né? Não é um aumento desprezível, não. Saiu de 5, foi para 20, realmente é considerável. A mulher sem treinamento foi para 18. Olha um homem treinado, ele vai para 34, 35 aí um teto. A mulher treinada vai para 23. Então, notem que o homem ele tem uma performance naturalmente maior em relação a débito cardíaco. Isso pelas características do sistema fisiológico do homem, né? A questão dos hormônios também, como eu falei. Uma diferença que é interessante, sobretudo no repouso, são os outros parâmetros base do débito cardíaco. Notem que o homem sem treinamento aqui, no repouso ele tem 72 de frequência e 70 de volume sistólico. Ele sendo um homem treinado, um atleta, vamos botar atleta, pessoa que treina regularmente, que corre praticamente todo dia, ele tem uma frequência menor, cerca de 50, e ele tem um volume sistólico maior. Notem que a resultante é igual, ele tem os mesmos 5 litros. A diferença é que o coração dele, de maneira didática, precisa bater menos para entregar o mesmo débito. Isso diz o quê? Isso diz que o coração dele está levemente hipertrofiado, ou seja, com uma hipertrofia fisiológica, porque é aquela hipertrofia benéfica, e que o coração dele é mais eficiente. O coração dele bombeia mais sangue. Sobretudo, ele recebe o que a gente chama de fração de ejeção. Tem uma fração de ejeção melhor, porque ele recebe, digamos assim, o mesmo sangue, porém ele contrai mais. Então a eficiência da bomba é maior. 70 ml ele ejetava aqui ele ejeta 100. Então ele está mais eficiente, provavelmente por mudanças estruturais. Algumas isoformas mais eficientes de miosina, o coração está mais forte, tem mais tecido muscular, então ele vai ser mais eficiente. A mulher treinada, mesma coisa, tem uma frequência cardíaca menor, tem um volume sistólico maior no repouso, mas o débito cardíaco é o mesmo. E aqui, em relação a os parâmetros em nível máximo, notem que não tem muita diferença. Um homem com frequência cardíaca máxima, não treinado, ele tem praticamente a mesma. Então é quase sem significância estatística. No caso aqui, a frequência dele aumentou um pouco, mas enfim. Já olha o volume sistólico. O volume sistólico de um indivíduo sem treinamento, o volume sistólico máximo, digamos assim, chega a 110. De um indivíduo treinado, chega a 180. Então, eu posso dizer que o débito cardíaco maior em indivíduos mais treinados, ele se deve, sobretudo, a um aumento da eficiência cardíaca às custas de um maior volume sistólico. Então, quem eleva, sobretudo, o débito cardíaco é um aumento do volume sistólico e não um aumento da frequência cardíaca. Até porque, como a gente viu, a frequência cardíaca, até um certo ponto, ela não é tão eficiente para aumentar o débito. Ela tem uma limitação, porque ela encurta demais a diástole. Então, a eficiência do débito cardíaco por aumento da frequência cardíaca, ela é bem limitada. E o parâmetro que foi escolhido para ser alterado mesmo foi a contratilidade e, consequentemente, o volume sistólico. Mais ou menos isso. Aí, o débito cardíaco, resistência periférica total, no basal, você tem 120, 80, 93, 5 litros. Isso aqui são os parâmetros de um indivíduo normal. Um indivíduo que está durante um exercício aeróbico, olha os parâmetros dele. A pressão arterial sistólica vai a 210. A diastólica aumentou pouquinho, para 90 aqui. Então a diastólica aqui estava 80, aumentou muito pouco, às vezes nem aumenta. A pressão arterial média estava 93, foi para 130. O débito cardíaco estava de 5, foi para 35. Olha a resistência, antes era 18 e agora foi para 3,71. Esse é um dos... Aqui a gente já pode ter mais ou menos uma ideia da dinâmica do sistema cardiovascular no exercício. A pressão sistólica,
ela reflete o grau de ejeção, a potência de ejeção. Então, se eu estou com uma pressão sistólica alta, óbvio, estou no tocante não patológico, no tocante de exercício. Isso quer dizer que meu coração está bombeando bem mais. A pressão diastólica, ela reflete o escoamento do sangue ali das artérias para as veias, vamos botar assim de maneira mais geral. Ou seja, é um reflexo da resistência. Como a resistência diminuiu muito aqui, ó, praticamente 5 vezes, ó, entre 5 e 6 vezes, saiu de 18,7 para 3,71, a sistólica praticamente não se alterou muito pouco. Até faz sentido. Não tem sentido fisiológico eu aumentar a eficiência cardíaca e aumentar a resistência. A resistência total que eu estou falando. O que eu aumento? A resistência de certos leitos. Já falei lá nos slides passados. Eu aumento a resistência do leito renal, eu aumento a resistência do leito mesentérico, do leito esplâncnico, mas eu não aumento a resistência do leito, por exemplo, do leito do músculo esquelético. Eu não aumento a resistência do leito coronariano, porque isso aí é dar tiro no pé. Se eu tenho que mandar o sangue para os músculos e para as coronárias, eu não posso aumentar a resistência nesses leitos, senão eu sobrecarregaria o meu coração demasiadamente, e isso não seria legal. Então, a resistência vascular periférica é um dos poucos parâmetros aqui que diminui no exercício. A maioria aumenta, ó. A sistólica aumenta, a diastólica aumenta levemente, a pressão arterial média aumenta, o débito cardíaco aumenta, porém, a resistência vascular periférica diminui. É um combo que está associado. Se a pressão, como eu falei, se a resistência aumentasse demais, você aumentaria muito a pós-carga. O coração sofreria um trabalho muito grande. Então você teria muito mais trabalho para ejetar sangue. E aí, meu amigo, quem tem uma doença arterial coronariana, papocaria muito mais fácil. Aí não poderia fazer nenhum tipo de exercício físico se a resistência não diminuísse muito. E a relação da frequência cardíaca com o exercício? Eu já falei, durante o exercício a frequência cardíaca ela aumenta, é uma coisa óbvia. E se você estabilizar aqui, ó, no exercício submáximo, por exemplo, você parou aqui nesse grau, a frequência cardíaca ela para. Aí você diminui, ela também volta a diminuir, digamos assim. Se você continuar numa esteira aqui, caminhando, começar a correr, e você vai consumindo cada vez mais oxigênio, você vai demandando esforço cardiorrespiratório, a frequência cardíaca vai aumentando até chegar no VO2 máximo. 100% de VO2 máximo, entendeu? Isso reflete que a frequência cardíaca está no seu nível máximo e não tem como ela aumentar. Então, quais são os fatores que alteram a frequência cardíaca? Consumo de O2, a idade, fatores individuais, componentes treináveis, enfim. Ó, quanto maior a intensidade, maior o tempo para a frequência se estabilizar. E ela vai refletir, óbvio, o condicionamento cardiorrespiratório, como eu disse. Aqui a nossa variação normal da frequência cardíaca, a gente deitado, a gente tem uma frequência X, a gente sentado tem Y, em pé tem outra, caminhando tem outra, trotando tem outra. À medida que o exercício vai ficando mais extenuante, sentado, em pé, caminhando, e assim vai, eu vou fazendo o quê? Aumentando a frequência cardíaca. Então você tem isso daí, por exemplo. Aqui mostra exatamente que a frequência cardíaca máxima e a mínima, ela não tem tanta diferença. Aqui tem algum, seriam mais ou menos 10 batimentos, 8 batimentos, entendeu? Ó, sobretudo na mínima. A máxima praticamente não tem diferença. Mas notem que o indivíduo que foi treinado, ele sempre vai ter níveis menores de maneira relativa, né? Ou até absoluta em relação ao indivíduo que não foi treinado. Então esse vermelhinho aqui está mostrando indivíduos que não são treinados, que nunca treinaram, e aqui são indivíduos que foram treinados depois de 4 meses, por exemplo, de condicionamento aeróbico. Ó. 40 minutos, 3 vezes por semana, intensidade entre o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória. Notem que a frequência cardíaca é menor, basalmente assim.
Ou seja, o coração ejeta mais para o mesmo nível de frequência. Para um nível mais baixo de frequência, perdão. E que aquela coisa... são gráficos diferentes para mostrar a mesma coisa. Ó, durante o exercício, o grau de aumento é quase o mesmo da frequência cardíaca. O vermelho reflete o indivíduo que foi treinado. Ó. Notem que depois do exercício, a frequência cai muito. Ó. E a frequência dos que são sedentários ou não foram treinados não cai tanto. Novamente, isso reflete essa capacidade cardiorrespiratória, esse condicionamento cardiorrespiratório. Também depende se a pessoa está num ambiente mais frio, mais quente, altitude, sexo. Mas a frequência cardíaca máxima, notem que ela se altera praticamente insignificantemente. Ela praticamente não se altera. Mas a de basal, sim. Seria mais ou menos 50 aqui para o indivíduo treinado e mais ou menos 70, 75 para o não treinado. O volume sistólico e o exercício físico. Não. Como eu tinha dito, o volume sistólico ele também vai aumentar em relação se o indivíduo foi treinado ou não. Indivíduos treinados tendem a ter um maior volume sistólico para um dado consumo de oxigênio, para um dado VO2. Entendeu? Quais são os fatores que determinam isso? Os fatores que determinam o volume sistólico? Já falei, retorno venoso, extensibilidade do ventrículo, grau de contração, após carga, tônus arteriolar, aí outros parâmetros que são inerentes à pessoa, a idade, se ele foi treinado ou não, aquilo que eu disse. Então, o indivíduo que foi treinado, ele tem também maior retorno venoso, ele tem um volume diastólico final maior, e ele tende a ter um efeito inotrópico positivo basal, residual. Isso faz com que o coração ejete mais sangue em cada sístole, né? Digamos assim. Que é mostrando mais ou menos a mesma coisa. O gráfico da esquerda mostra o débito cardíaco com a frequência cardíaca e o gráfico da direita mostra o volume sistólico com a frequência cardíaca. Notem, ó, que os indivíduos não treinados, eles não aumentam tanto o débito cardíaco para os mesmos batimentos. Já os indivíduos de elite, eles aumentam muito o débito cardíaco sem aumentar tanto a frequência cardíaca. E é justamente isso que permite que eles aumentem muito o débito cardíaco. Como eu disse, se você precisa aumentar muito a frequência cardíaca, para aumentar o débito cardíaco, você não vai ter muito sucesso. Então é muito melhor, muito mais eficiente, do ponto de vista fisiológico, você aumentar o volume sistólico. Aqui o volume sistólico. Indivíduo de elite, ó. O volume sistólico está lá no teto. 180 ml por batimento. Olha de um indivíduo não treinado. O que faz é cair, ó, com o aumento da frequência. É óbvio, já expliquei, né, o mecanismo, porque você diminui o tempo de diástole. E a pressão arterial, por fim, em relação ao exercício? Eu tenho duas pressões, como eu disse. Eu tenho a pressão diastólica e a sistólica. A diastólica não vai se alterar praticamente, ó, leve aumento, depois ela se mantém constante. Notem que a potência do exercício, ou seja, estou correndo mais rápido, cada vez mais rápido, a diastólica não aumenta tanto. Já a sistólica aumenta muito. Se a diastólica aumentasse, a pós-carga aumentaria muito. A diastólica é ela que determina o trabalho cardíaco, sobretudo. Por quê? A pressão diastólica é a pressão na aorta imediatamente antes do coração, do ventrículo, abrir a válvula aórtica, no caso. Então, se a pressão diastólica está muito alta, está 90, 100, 110, 130, o coração tem que trabalhar muito mais para abrir a válvula e para ejetar o sangue. É por isso que as pressões diastólicas elas são muito mais danosas em relação quando elas estão aumentadas para cardiopatia hipertrófica, para fazer o coração crescer, para gerar insuficiência cardíaca, porque a diastólica vai aumentar muito o trabalho cardíaco. Então, uma pessoa que tem uma pressão diastólica alta,
cerca de 110, 120, isso no repouso, porque ela tem hipertensão, né? Ela é uma forte candidata de ter hipertrofia cardíaca patológica e insuficiência cardíaca. Porque o coração não vai dar conta de ficar se gerando essa força toda para abrir a válvula aórtica. A sistólica não reflete um trabalho cardíaco direto, digamos assim. Claro que reflete porque também determina o grau de contração, né? Mas reflete mais a eficiência da ejeção de sangue. E, óbvio, a complacência arterial, como eu falei também, sobretudo a aórtica. Mas notem que durante o treino a pressão sistólica vai aumentando, justamente porque a função cardíaca vai melhorando e vai ficando mais eficiente. Enfim, e se a pressão diastólica aumentasse, automaticamente a sistólica cairia, porque o coração iria ejetar menos sangue, ia ter mais trabalho. Enfim, tem essas relações também. Outra coisa interessante é esses aumentos, eles são diferentes em relação se o exercício é mais para braço ou mais para perna. De maneira geral, a pressão arterial com exercícios de perna não aumenta tanto. Com exercícios de braço aumenta mais. Por isso que uma caminhada, digamos assim, ela é relativamente segura para um indivíduo que tem, por exemplo, uma doença cardiopata, sobretudo uma isquemia cardíaca. Eu estou falando segura em relação ao exercício de braço, tá? Claro que vai depender de outros contextos. Mas assim, por quê? Porque ela não tem um potencial tão grande de aumentar a pressão arterial e nem a frequência cardíaca. Ó, no exercício de perna, isso no exercício de mesma intensidade, viu, meu povo? Um exercício de perna de mesma intensidade, ele eleva a pressão arterial, ó, infimamente. Um exercício de braço eleva muito, se comparado com o exercício de perna. E a frequência cardíaca, que também é outro preditor em relação ao consumo de oxigênio, né? O grau de trabalho do coração. Exercício de braço aumenta muito a frequência cardíaca. Exercício de perna aumenta menos. Ó. Isso explica por quê? É explicado de maneira geral, para resumir, porque também tá realmente acaba passando do tempo. O exercício, como as pernas têm mais grupos musculares, e ela naturalmente vai ser mais irrigada. Então, quando você usa mais as pernas, você tende a diminuir mais a resistência. Então, se você diminui mais a resistência, você diminui mais a pressão. Você não ativa mecanismos compensatórios dos barorreceptores, então você não tem taquicardia reflexa, por exemplo. A frequência cardíaca não aumenta tanto em exercício de perna, nem a pressão arterial. De maneira geral, é isso. Esse é o mecanismo. Porque a resistência que o exercício de perna promove, ela é bem menor. Ela diminui mais. O exercício de perna diminui mais a resistência vascular periférica do que o exercício de braço. Justamente por quê? Porque vai dilatar mais a arteríola, porque tem mais arteríola e tem mais músculo nas pernas, nos membros inferiores. De maneira geral, é isso. E o duplo produto, ele reflete justamente este processo de tanto eficiência quanto de trabalho cardíaco. Ele reflete as alterações de carga de trabalho que o coração tem que dar conta. Então, ele é fruto de dois outros parâmetros, de uma frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Ó, então, esse duplo produto, na prática, ele pode dizer se uma pessoa, qual é o grau de chance dessa pessoa ter uma angina ou sofrer um processo isquêmico, entendeu? Por isso que os exercícios, quando prescritos para pessoas assim, tem que se basear nesses parâmetros que eu citei. É um exercício de perna, é um exercício de braço, qual é o grau de padrão de aumento tanto da pressão sistólica, diastólica, da frequência cardíaca. Isso é calculado em algumas situações, por exemplo, pelo duplo produto. Então você pode dizer, olha, se essa pessoa ela sofre uma angina com 24.000 de duplo produto, eu não vou colocar ela num exercício que possa promover uma sistólica de 180
e uma frequência cardíaca de 170. Senão, com certeza, ela vai ter um processo anginoso, vai sofrer uma crise de angina, uma dor, e vai poder evoluir essa angina para o infarto. Então, eu tenho que calcular isso de acordo com o paciente, com a tolerabilidade do paciente, que vai ser de acordo com a eficiência do sistema cardiovascular dele. Tem pacientes que conseguem fazer um exercício que promova uma alteração de 180 da sistólica e de 180, 170 na frequência. Já tem outros que não. No máximo consegue aqui 130 e 100. Então isso vai depender das características do paciente. Então, de maneira geral, eram isso. Não vou citar as respostas mais a longo prazo, como eu falei, uma hipertrofia, porque também não temos tempo. Aqui são os livros de referência da primeira parte, os livros de fisiologia que eu gosto muito de usar. Fisiologia da Margarida Aires, do Boron, o Guyton, o Levi e a Silverton são, pelo menos para mim, os melhores. Sobretudo, Margarida e Boron. E os livros de fisiologia do exercício também, que são muito bons. O McCardley, um dos que eu mais gosto. Mas tem outros aqui, o do Powers, esse cardiologia do exercício, do atleta ao cardiopata também, só sobre fisiologia cardiovascular, então é bem específico, né, relacionado ao exercício, ele é bem detalhado também, enfim, tem outros aqui. E fazendo o jabazinho, né, para finalizar, aqui é a minha plataforma de cursos. Quem quiser cursos nessa pegada, tem muitos cursos de fisiologia lá. Lá tem a lista dos assuntos que você pode encontrar. Só colocar no Google mesmo, a Físio Cursos, que você vai ser redirecionado para a plataforma. E aqui alguns canais, aqui no próprio YouTube e no Telegram, são onde você pode encontrar conteúdos gratuitos meus. Então, se você for no meu canal, você vai ver muitas aulas gratuitas, inclusive essa eu vou colocar lá, por exemplo. Enfim. E lá no Instagram, ó, só procurar Professor Clerton ou a Físio, que são os meus Instagrams de trabalho. E aqui alguns cursos de fisiologia cardiovascular, como eu falei, patologia, endócrina, neuro, fisiofarmaco, fisiologia da nutrição e exercício, psicofármaco, enfim. Tem vários tipos de cursos aí. E aqui é o contato final, aclerton@hotmail.com, contato afisio@hotmail.com. E é isso. Só colocar aqui também que você vai direto para o Instagram. E foi um prazer falar sobre essas respostas cardiovasculares no exercício. É isso.